Pessoal, vamos lá então. A atividade vai ficar aberta aí. Quem não conseguiu participar, responder, né? Então a gente perde um pouco o tempo aqui da discussão. Depois pode terminar. Tá bom meu áudio aí? Me dê um retorno só para mim. Tem alguma coisa dando um retorno aqui. É um eco, né? Exatamente. Como se fosse um som de uma caixinha de som, uma coisa assim. Descobriu, né? Parou. Sim. Fica só no computador aqui, então. Bom, então o conceito de pertença. Então, dentro de toda essa experiência, onde é que a gente pode identificar aí, ou a quem, na verdade, a gente pode identificar o conceito de pertença? Aí eu queria ouvi-los, para a gente ir fazendo aqui as amarrações teóricas. Ô Marcos, eu entendi assim que quando Romualda ela teve entendimento da situação, né, e passou ali a situação do que estava acontecendo, aí a gente vê esse conceito de pertença. Ela trouxe o problema, né, para ser discutido. Foi o que eu entendi. A pertença enquanto sendo a apresentação de algum elemento para uma discussão do grupo, seria isso? Isso. Ela teve um entendimento que estava havendo um problema ali naquela administração, né? Estava havendo as queixas. Então, ela trouxe aquela discussão. E eu entendi que esse fato dela ter trago essa discussão, ela estava tendo tipo um pertencimento, né, daquela situação, daquele problema. Ok. Alguém Não sei se eu pensou... estou com o raciocínio correto. Marcos. Oi. Eu, lendo o texto anterior que você tinha mandado e tudo mais, o relatório, né? Eu coloquei aquela parte do texto que fala: sendo assim, reconheço ausente Romualda as outras 5 técnicas de enfermagem que participaram ativamente do trabalho de enfrentamento de mal-estar a partir do momento em que o grupo resolveu encarar a situação. Não sei se está certo. Então você identifica como pertença a 6, né? A 5 mais a Romualda. A Romualda, isso. Eu coloquei o mesmo. Mesmo? Alguém viu algo diferente do que a Aparecida apresentou, a Guiomar e a Camila? Olha, eu coloquei diferente. Eu não sei se eu interpretei errado. Eu coloquei como pertença seria a psicóloga Maria da Penha, porque quando o trechinho fala lá, né, no caso que é a torcida e não os jogadores. No intuito assim, ela queria muito que esse grupo encontrasse ali o eixo, voltasse assim, ser um grupo ali coeso. Então, na minha percepção, eu entendi que fosse ela. Beleza. Temos 3 respostas. Alguém tem mais alguma? Vamos lá, vamos começar aí pela última, pela Aline. O conceito de pertença, ele tem a ver com os lugares que o grupo vai ocupar no processo de acompanhamento, no processo de intervenção de grupo. Então, tem a ver, Aline, tem a ver com o grupo e não com, digamos assim, o posicionamento do coordenador do grupo. Entendeu? Então, assim, na perspectiva do Pichon Rivière, o coordenador tem que estar atento à relação do grupo entre si e desse grupo com a tarefa. Então, o conceito de pertença vai ser identificado com os componentes do grupo fora o coordenador. Nesse sentido, pertença não caberia ao coordenador. Quando você traz aí essa fala, né, assim, daqueles que entram em campo, e aqueles que não entram em campo, eu vou deixar em suspenso para quando a gente for falar da pertinência. Aí eu vou retomar esse exemplo que você trouxe, que vai ser melhor para a gente poder fazer
fazer o encaixe. Maria Aparecida trouxe como sendo alguma coisa o assunto que o grupo trouxe para poder ser discutido nos encontros. Então, como eu falei antes, o conceito de pertença tem a ver com o lugar dos membros do grupo dentro do dispositivo do grupo operativo. Então, nesse sentido, Aparecida, o conceito de pertença não se relaciona com a temática ou o que vai ser abordado, mas dessa vinculação entre os membros com o grupo. Ok? Ok, no caso, então, seria o que Romualda trouxe e as outras técnicas de enfermagem, elas também se agruparam ali para discutir esse tema. A pertença? Não, nós estamos ainda no... Deixa eu... Desligou aqui. Na pertença, isso mesmo. Isso, pertença. Não, a pertença ela não tem a ver com o tópico dos encontros, mas tem que ver da relação dos membros com a proposta do grupo. Ah, sim. Então, é um conjunto, né? É o que todos estão ali juntos para discutir. É a temática, no caso. Não, não a temática, mas a relação. Qual a minha relação com o grupo que foi formado? Aí, nesse grupo que foi formado, vão ser discutir temas. Mas o tema não faz parte do conceito de pertença. Entendi. Primeiro é a relação. Como que cada um se propôs a estar no grupo, ou faz parte do objetivo desse grupo, como que cada um se relaciona com a proposta do grupo. Entendi, agora ficou claro. Guiomar, você pode repetir, só para mim tentar lembrar o seu direcionamento? Sim, Marcos. Eu coloquei que, sendo assim, reconheço além Romualda e outras 5 técnicas. Tá. Mais. Okay. Aquela Beleza. parte. Lembrei. Trabalhar junto. Isso. A sua fala ela vai encaixar com esse exemplo, esse tópico que a Aline trouxe, que eu botei em suspenso. Mas vamos lá, o que é o conceito de pertença? Antes de falar do conceito de pertença, a gente precisa de antecipar a ele o conceito de afiliação. Então, afiliação são todas aquelas pessoas habilitadas a participar desse grupo. A pertença tem a ver se a partir da afiliação as pessoas vão de fato a participar do grupo. Então, já adiantando, quem são os afiliados, os candidatos à afiliação desse grupo que foi criado? Ora, todas as técnicas de enfermagem. Por quê? O que gerou o grupo não foi um trabalho de melhora da assistência das técnicas de enfermagem da pediatria? Então, se o propósito é esse, eu vou incluir esse grupo, eu vou convidar para esse grupo, são os candidatos à afiliação, aqueles que fazem parte do grupo de técnicos de enfermagem. Se a queixa fosse a má assistência de todos os profissionais da pediatria, aí eu mudo a afiliação. A afiliação serão todos aqueles profissionais que trabalham na pediatria, não vai entrar quem trabalha na maternidade. Agora, entre estar afiliado, ou estar apto, ou pertencer a esse grupo, e de fato passar a participar desses encontros, aí a gente já transita para o conceito de pertença. Então, o conceito de pertença tem a ver com todas aquelas afiliadas, mas que concretamente participaram do encontro. Nesse sentido, primeiramente, as 15 técnicas de enfermagem que são do setor que tem afiliação para esse grupo, também tiveram a condição de pertença, porque todas elas participaram. Só que, no desenrolar do processo, 3 técnicas de enfermagem saíram da condição de pertença porque abandonaram o grupo. Então, não passaram a frequentar mais os encontros. Então, não estavam mais pertences a esse grupo. Mas continuavam na condição de afiliação, porque faziam parte do público elegível para o grupo.
só deixaram de participar. Entendeu? Então, por exemplo, quem são os afiliados? Quem está na condição de afiliação para a aula de hoje? Todos aqueles alunos do curso de Psicologia do Pitágoras que fazem a disciplina Técnicas de Grupo. Quem são aqueles que estão na condição de pertença da aula de hoje? Ora, desses que são matriculados, que estão aqui de fato participando. Os outros, nessa aula de hoje, não estão na condição de pertença à aula. Só para fazer uma analogia. Entendeu? Ô, Marcos. Oi. Então, a resposta correta seria o grupo dos técnicos de enfermagem da aula de pediatria, correto? Isso. Gente. Com um porém, de que ao longo do processo há um conjunto de 3 que saem dessa condição de pertença. No caso, ficariam as 13? Não, ficariam 12. Ao final do processo, ao final do processo, terminou a proposta de intervenção grupal. Nesse final, qual a quantidade que estavam na condição de pertença? 12, porque 3 deixaram de participar. Desistiram do grupo. Agora, elas deixaram de estar na condição de afiliação? Não. Porque elas faziam parte da equipe que trabalhava na pediatria. Agora, se essas 3 fossem demitidas, aí elas já saem da condição de afiliação, porque elas não fazem parte nem da instituição hospitalar. Ou se elas fossem transferidas para a maternidade, elas pertenceriam ao hospital, mas não à pediatria. Elas perderiam a condição de afiliação e, consequentemente, de pertença. Sim, compreendido, Marcos. Beleza. Vamos lá, então, agora, no conceito de pertinência. Antes que eu retome ao exemplo que a Aline trouxe e a resposta da Guilherme, quem que a gente pode identificar nesse lugar de pertinência? No caso, já que nenhuma desses grupos, eles não podem ser considerados como líder, eu colocaria como pertinência por ter tomado a frente do grupo, acho que é Romualdo, não é isso? Que tomou frente? Eu que estou confundindo o nome desses métodos. Nominalmente, nós temos nomeada só Romualda e Elvira. O restante é apenas... Isso. Para mim, foi o Romualdo, que pegou a tarefa para ela e tomou parte daquilo. Tomou frente. Eu coloquei a Romualda e as outras 5, porque foram a Romualda e as outras 5 que se envolveram mais, se tornaram mais proativos na tarefa. Ok. Érica? Isso. Ok. Mais alguém? Tem outra identificação? Não, eu também consegui entender assim, Marcos. Beleza. Então, vamos lá. Então, nós temos a identificação da Romualda e uma outra resposta da Romualda e as outras 6. A pertinência, aí eu vou retomar a fala da Aline, quando ela traz o exemplo do futebol, que é apontado, que é uma analogia que é feita no texto para poder localizar, então, o conceito de pertinência. Ou seja, vamos pensar aqui um elenco de futebol, uma equipe de futebol, tem 20 jogadores. E na partida do final de semana, esse time ganhou. Quem é que, de fato, mais contribuiu para a vitória desse time? Foram os 11 que entraram em campo. Agora, todos eles, de alguma forma, os 20, têm uma certa contribuição nessa vitória, na medida que eles treinam juntos, eles discutem as estratégias juntos.
Mas quem, de fato, quem foi mais proativo, quem entrou em campo e, de fato, foi lá, marcou o gol, deu o passe para o gol, foram os 11. Então, todos participam, mas 11 estão num lugar mais determinante para a vitória. Esses que estão no lugar mais determinante para a vitória é o que eu poderia identificar como pertinência. Ou seja, na condução, pegando o nosso exemplo, na condução da intervenção em grupo, em que estavam presentes ali 15, depois viraram 12, e que essas 12 foram, enquanto grupo, responsáveis pela ação final, que é a conversa com a diretora, e as ações para essa conversa final, todas participaram. Mas quando eu olho para a participação, eu vejo que teve participações diferenciadas. Algumas foram mais proativas e outras ficaram em lugares mais passivos ou não contribuíram tanto. Estas que eu olho e que teve uma participação mais proativa estão dentro desse conceito de pertinência. Então, nesse sentido, cabe a identificação da Romualda, como a Camila colocou, porque ela foi muito proativa nesse processo, não só porque ela foi porta-voz, mas depois ela foi ocupando funções, inclusive a função final de conversar com a diretora, mas outras também se destacaram para estar no lugar de proatividade, assumindo alguns papéis e algumas funções. Então, quando eu olho para esse relato e vejo essa descrição, eu consigo entender e perceber que, dentre as 12, vou já excluir as 3, né, na condição de pertença até o final, houve uma maior participação dessas 6. As 5 dão nominadas, que não tem nome, mas a Romualda, porque estiveram em lugares chaves, importantes, que fizeram a coisa acontecer. Fizeram sozinha? Não. As outras também tiveram, de alguma forma, alguma participação. Nem que seja pela sua presença. Mas não proativa. Ok? Ô, professor. Oi. Guilmar, só para fechar aqui. Então, é aquela questão que eu tinha colocado primeiro, né, achando que era a questão 1, a Romualda e as outras 5, certo? Isso. As outras 5 técnicas que participaram das atividades, do trabalho de enfrentamento do mal-estar. Isso? Então, tá bom. Oi? Terminou? Terminou. Acho que até Não. essa parte, né? Porque essa resposta que você trouxe lá para a pergunta 2, que a pergunta 2 falava do conceito de pertença. Essas 6 que você identificou, elas estão dentro do conceito de pertença? Sim. Porque elas são afiliadas ao grupo e participaram até o final. Só que não são só as 6. As outras 6 também participaram. Então, só faltou acrescentar ao grupo de pertença na sua resposta as outras 6. Na pertença. Sim, aqui na pertinência é que eu seleciono de todo mundo que participou quem é que teve uma participação mais ativa, mais proativa. Aí entraria mais delimitada a sua resposta da 2, que foi a Romualda e as outras 5. Não, é isso mesmo. Obrigada. Entendeu? Beleza. Bom, e para a gente praticamente fechar, a Teller, o conceito de Teller, como que ela pode ser identificada nessa experiência? Olha o silêncio. Silêncio dizendo alguma coisa. A interação. Ah, desculpa. Oi. Eu cortei. Fala, Lívia. Alguém. Fala, Lívia. Não, eu tinha colocado assim, né? Lendo o conceito também no texto que você enviou, eu vejo também essa interação construída entre as técnicas ali também, com a Maria da Penha, no caso, que estava
sendo ali propondo a dinâmica entre elas, né? Mas, assim, no início a gente viu que teve problemas entre elas lá, né? As 3 que saíram, mas foram se ajeitando ali. Elas tiveram as dificuldades, né? Teve a Elvira também que relatou, mas igual a parte que fala, né? Entre o grau de empatia, né? Positivo, negativo, que no fim elas conseguiram entrar num contexto ali e seguir e aceitar essa intervenção ali de forma positiva com a nova gestão. Então, assim, eu fui mais pelo lado da interação que elas construíram, né? Teve dificuldades, mas depois elas foram se encontrando. Não sei se é nesse sentido. Beleza, Aline. Alguém mais? E outra situação que a gente pode identificar como tele, além da interação entre elas, de uma forma geral, pelo que eu entendi, né, Aline? Eu coloquei as 3 técnicas que abandonaram o grupo, que você tinha citado, que pode ser aquela tele negativa, né? Que faz a panelinha e abandona o grupo. Eu também vi assim, Marcos. Beleza. Vamos lá, então. Vamos pegar, então, o conceito de tele, né? Que é muito próximo, ou talvez parecido com o de cooperação, mas ele é diferente. Quando eu falo, vou pegar primeiro o conceito de cooperação, que é uma forma de compreender nos encontros como é que se dá as relações entre as pessoas. Ok? Nos encontros do grupo operativo. A tele, ela fala de uma predisposição dos membros desse grupo, a predisposição para se relacionar com uns e com outros, mas isso fora de um contexto do grupo operativo, embora isso tenha incidência sobre a forma como o grupo operativo vai funcionar. Mas é o olhar para fora. Aquele grupo de 15 técnicas de enfermagem que se encontravam toda semana no grupo operativo, qual a pergunta, né? Uma pergunta que poderia ser feita: qual a relação que elas estabelecem entre si fora e antes desse grupo? Então, tem algumas que há algum tempo já criam uma amizade fora do trabalho, têm atividades de lazer juntas, algumas não conversam com as outras têm maior carinho com outras e outras menos. Essa trama de relações, micro-relações dentro desse grupo como um todo, fora desse grupo, é o que se identifica aí sobre o conceito de tele, porque isso vai se reproduzir dentro do grupo operativo. Na hora que eu propor uma oficina, uma dinâmica de grupo, para as pessoas dividirem em grupo de 4, de 3, a tendência vai ser o quê? As pessoas vão montar os seus grupinhos de acordo com isso que já está pré-estabelecido fora de aproximação. Em algum momento, embora não esteja claro aqui nesse caso, mas em algum momento esses grupos externos se reproduzindo internamente pode ser um empecilho. Geralmente acaba sendo um empecilho para uma produção mais coletiva. Ainda mais se houver teles negativas, aonde um grupinho não conversa com o outro, e esse não conversar com o outro possa ser um problema do grupo como um todo, se eu reproduzir internamente, eu vou acabar causando dificuldades desse grupo caminhar. Então, isso que se forma externo, essa predisposição externa, por alguma razão pessoal, é o que a gente chama de tele. Que aí, então, vai ser a tele positiva, quando esses grupos se formam por afinidade, ou de tele negativa, quando há um certo afastamento, uma certa hostilidade. Não é só de grupo, tá, gente? De pessoas também. Às vezes, e aí aqui, principalmente, isso se encaixa melhor, a tele se volta contra certas pessoas individuais. Então, realmente, você tem lá num setor, igual da pediatria, por exemplo, alguma pessoa que, por alguma razão, gera um afastamento de quase todos desse grupo, então, essa pessoa ela acaba ocupando
um lugar de uma tele negativa para esse grupo. Então, vamos pensar aqui, as 3 que saíram. Da forma como está posto no relato, acho que foi a Érica que colocou as 3, né? Essa saída, o abandono desse grupo, não traz elementos no relato que sinalize que já houvesse previamente, fora do grupo, alguma relação de animosidade entre elas. Agora, se a gente olhar o caso específico da Elvira, a gente vai ver que quando ela manifesta alguma coisa, que no caso está mostrando que é comum a todas, mas que o grupo nega essa fala dela, tem alguma coisa aí de uma não aceitação. Já havia isso, né? Isso é o que a gente conhecia. O que o relato da psicóloga aqui trouxe foi exatamente uma ligação desta recusa da fala da Elvira com alguma coisa que já existia antes. Não é isso? As pessoas já tinham uma certa tendência a se afastar da Elvira. Então, tem alguma coisa que era externo e que, no caso aqui, se reproduziu sobre ela nessa exclusão. E aí dá para a gente ver o conceito de tele negativa. Ok? Marcos, você pode repetir o conceito de telenegativa? Conceito de? Telenegativa? Telenegativa tem a ver com essas relações externas ao grupo, que é uma predisposição, no caso negativo, uma predisposição, digamos, de rejeitar, de se afastar de algumas pessoas. Ok. E a telepositiva é o contrário. É só a gente pensar na nossa... Podemos pegar isso, tá, como exemplo, não especificamente aqui, tá, na turma, mas a nossa história de turmas de colégio, de faculdade. Tem pessoas que a gente, por alguma razão, se aproxima e tem pessoas que a gente, de alguma razão, se afasta. Se for para fazer trabalho com aquele grupo, eu prefiro fazer sozinho. Ou seja, tem uma relação de uma tele negativa com aquele grupo ou com algumas pessoas que estão naquele grupo. Se for para fazer com esse grupo aqui, eu quero fazer. Eu só faço o trabalho se for com esse grupo. Então, é uma aproximação, né, que está fora da sala de aula, não é por causa da disciplina que você não faça com aquele grupo, é porque alguma coisa da convivência diária, externa, faz com que você, então, se predisponha a estar junto ou estar afastado. Então, a tele fala disso. Ela fala de alguma coisa que incide sobre os encontros do grupo, mas que está fora também. E que a gente tem que estar atento para isso, para fazer, então, com que isso não... isso que acontece fora não se reproduza internamente, gerando aí uma dificuldade da condução e o caminho desse grupo. Beleza, pessoal? Eu mandei para vocês, só para fazer uma amarração, eu esqueci de falar isso no início, mas até para a gente fazer uma conexão com as disciplinas, acho que isso é importante, porque o relato da Maria da Penha, ele cita lá a resolução do Conselho Federal de Psicologia, que vocês já viram isso em outra disciplina, com certeza, acredito que com o professor Léo, em Psicologia, Ciência e Profissão, vocês já tiveram a oportunidade de, com certeza, ouvir isso do Marconi, que é o psicólogo fiscal do CRP, e esse relatório da Maria da Penha, ele está estruturado de acordo com aquilo que rege essa resolução do Conselho Federal de Psicologia. É importante a gente destacar isso para que a gente, futuramente, vocês produzirão documentos psicológicos, seja dessa natureza, de um grupo individual, e toda vez que vocês produzirem algo escrito para alguém, seja um outro profissional, ou para o Ministério Público, ou para o Judiciário, ou para uma outra política pública, atentem-se sempre que existe uma resolução que regula como que você deve produzir esse documento. Tá? Quero fazer essa amarração aqui, até porque já estive na condição de conselheiro do CRP e posso dizer para vocês que a maioria dos processos administrativos contra psicólogos tem a ver com má formulação de relatórios
e documentos, porque as pessoas fazem em desacordo, colocam coisas que não deveriam, não colocam coisas que deveriam, isso gera problemas e aí paciente e outros profissionais acabam acessando aí ao conselho como queixa, né, como processo administrativo. Né? Então, eu quis fazer essa amarração aí entre essas duas disciplinas. Beleza, pessoal? Alguma questão, alguma dúvida sobre o nosso conteúdo aqui de hoje? Ô, Marcos, Diga. eu estou com uma dúvida, mas na verdade é em relação ao texto da outra aula, quando a gente fala sobre o ponto de urgência. Eu não consegui entender o que significava o ponto de urgência no grupo apelativo. Ah, ok. Esse é um outro conceitozinho que apareceu lá, né? Uhum. Bom, ponto de urgência vai ser alguma coisa que vai aparecer ali. Vou imaginar, vou pegar pelo exemplo, tá? Os exemplos que a gente tem trabalhado. Então, quando eu estou, a Maria da Penha está ali fazendo aquele trabalho até então em cima da cartilha e vem a fala da Romualda, a Romualda, nós esquecemos de falar da horizontalidade e verticalidade, né? Mas enfim, eu vou aproveitar então a sua pergunta para inserir aqui, a gente já responde. A Romualda, ela traz algo de uma verticalidade, porque ela traz uma queixa pessoal, uma queixa do serviço, né? Mas atrelada à sua história individual, porque ela já passou por isso. Por isso que ela traz a verticalidade, uma questão que é algo pessoal. Quando isso horizontaliza, então, e a psicóloga Maria da Penha percebe que tem alguma coisa dessa verticalidade que perpassa aos demais, ela faz um apontamento, ou as coisas vão aparecendo, na verdade. No caso aqui, as coisas foram aparecendo e ela percebe que é de todos. Só que o grupo não se deu que eram de todos. Que é muito comum de acontecer isso. É a marcação da psicóloga, marcação no sentido de mostrar para as pessoas, olha, de alguma forma, fazer alguma intervenção que diga assim, olha, o que a Romualda, o recado seria mais ou menos isso. O que a Romualda está dizendo, na verdade, não é dela, é de todos. Isso passando a ser a questão do grupo e não mais um estudo sobre a cartilha, torna-se então isso que ele vai chamar de um ponto de urgência. Ou seja, o ponto que de fato esse grupo precisa se haver para lidar com a principal demanda, que é a demanda da melhoria da assistência no setor da pediatria. Então, o ponto de urgência é o implícito caminhando e tornando-se explícito, ou precisando se tornar explícito. Porque se tornando explícito é que o grupo vai ter consciência de que isso é um problema e vai se debruçar sobre isso, enfrentando os medos de defesa e os medos de ataque. Então, o ponto de urgência está nessa transição aí, esse momento em que... Ele não ficaria, isso aí não seria o obstáculo epistemológico? A hora que você descobre... Então, assim, eu fico confuso. Qual que é a diferença do obstáculo para o ponto? Pois é, olha só, aí pega aquela questão lá do Franklin, do cone espiralado. Por quê? Essas coisas, elas estão tudo assim meio que entrelaçadas, né? O obstáculo epistemológico, se a gente pudesse desemaranhar do conceito de ponto de urgência, separar, que seria um esforço teórico de alguma coisa que muitas vezes está embolado, o obstáculo seria o momento em que esse grupo ainda não entrou em contato com esse ponto de urgência. Entendi. Quando a gente falou do ponto do obstáculo epistemológico, a gente falou quando o grupo está ali mais ou menos envolvido com a cartilha, porque é uma forma de passar o tempo e, de repente, o problema, a insatisfação com a gerente continua, mas o grupo está ali meio que, entre aspas, tá, gente? Enrolando muito entre aspas, tá? Enrolando no sentido de se envolver com alguma coisa que não tem nada a ver com a causa do problema. Ele aquilo ali está obstacularizando ele de entrar em contato com alguma coisa que vai se tornar o ponto de urgência.
E aí, quando você ultrapassa esse obstáculo, você atinge o ponto de urgência. Isso. Que vai para o aspecto latente da tarefa em si. Ok. Isso. Teoricamente a gente diz isso, mas isso na prática é algo muito fronteiriço, né? Isso vai acontecendo aos poucos. O fato é que quando eu consigo identificar o ponto de urgência, ou o grupo consegue identificar o ponto de urgência, mesmo que ele esteja com os medos de defesa, os medos de ataque, ele já ultrapassou o obstáculo epistemológico. Ele já tomou ciência de qual é o problema. Agora ele vai ter que saber com os medos, né? Para ir aprofundando sobre esse medo, inserir no sentir e no agir o pensamento do grupo para construir saídas para o problema. Beleza? Okay. Só para fechar, gente, só para fechar mesmo, eu li algumas respostas, assim, só para a gente delimitar o conceito de verticalidade. Verticalidade não é só quando a pessoa fala no grupo, mas ao falar dela no grupo, diz de alguma coisa do grupo ligada à sua personalidade. É o caso da Romualda. Ela falou de uma queixa do que estava acontecendo, que ela estava percebendo ali, da gestão e o sofrimento nela, e a experiência passada que ela já teve. Então você percebe que é alguma coisa do grupo e da sua história, que nesse caso aqui que nós estamos estudando, refletiu no mesmo sentimento das demais. Não que as outras demais tenham tido experiências passadas, mas que isso disparou nas outras demais aquele mesmo sentimento daquele grupo ali atual. Estou dizendo isso para dizer o seguinte, que não necessariamente a fala da Elvira é uma fala verticalizada, porque não tem um elemento posto aí da sua história de vida. Tem uma percepção dela de um temor daquele momento do grupo. Mas se ela linkasse isso com uma outra experiência da sua história, aí eu poderia ver ali uma verticalidade. Tá bom? Beleza, Marcos. Ok, gente. Então, semana que vem, eu espero aí, né, as manifestações de quem se interessar, 2 grupos de 3 componentes, para falar de um relato de experiência do grupo operativo com elementos teóricos do Pichon-Rivière, e o outro texto falar só de um grupo operativo sem que apareçam esses conceitos para a gente ver o que o Zimmermann aponta lá na classificação dele como grupo operativo, lembrando que é diferente de um grupo operativo, tem diferenças, né, com o grupo operativo do Pichon-Rivière. Beleza? Aí, os interessados, depois me façam contato aí no particular, né, porque o grupo tá fechado. Beleza? Bom dia para todas e para todos. Boa semana. Bom dia, obrigada. Obrigada. Ô, Marcos. Oi? Não, Marcos. Oi. Você me ouve ainda? Escuto. Não, tem 4 minutinhos, deixa eu só ver se ficou claro, assim, para eu conseguir entender em relação ao obstáculo epistemológico. É aquela tensão, que a pessoa ou o grupo dá a um certo conhecimento com o intuito de postergar o enfrentamento de um problema que está ali para ser como é que eu falo? Para ser enfrentado, para ser resolvido. É isso? Isso. Só que isso, assim, o grupo vai se envolver com alguma coisa, né, com uma certa tarefa, mas que seria uma espécie de defesa ao se envolver com essa tarefa, para que não se ocupe com aquilo que, na prática, de fato, está determinando os seus problemas. Seria uma procrastinação. Isso. Ou não? Porque isso, mais ou menos por aí, seria isso. Porque lembra só,
Obstáculo é fácil de entender, aquilo que dificulta alguma coisa, não é isso? Você tem uma barreira na sua frente, você tem um obstáculo. Epistemológico tem a ver com conhecimento. Então, para que um grupo possa superar os seus problemas, ele tem que conhecer os seus problemas e construir saídas. Quando eu estou diante de um fato, uma situação que eu me envolvo e que dificulta de eu entrar em contato com aquilo que de fato gera os meus problemas, isso que eu estou me envolvido obstaculariza o contato com aquilo que realmente produz os problemas. Ou seja, o termo que você usou, ele não é um termo científico, né? Mas é um termo que nos ajuda a entender. Né? Procrastinar, assim, né? Enrolar. No pensamento, no linguajar popular, né? Isso. É o paciente que tem um trauma, vamos imaginar assim, né, bem didaticamente, um paciente que tem um trauma que gerou nele um sintoma, ele vai procurar uma psicoterapia. Para ele lidar com esse sintoma, ele tem que se haver com o seu trauma, mas ele vai toda semana para o consultório e fica falando de coisas que não tem nada a ver com o trauma. Então, isso que ele fala que não tem nada a ver com o trauma é um obstáculo epistemológico, de um ponto de vista de uma analogia com acompanhamento individual. Ele está ali enchendo linguiça, digamos assim, na sua terapia. Está ali falando coisas que não vão incidir na resolução dos seus sintomas. Então, o grupo é a mesma coisa. O grupo tem alguma coisa que gerou mal-estar nele. Ele se envolve com outra atividade, gasta energia com aquilo, como uma defesa para não se haver com o real problema. Aí ele está num obstáculo epistemológico. Bacana. Agora ficou claro. Valeu, Marcos. Um abraço. Valeu. Um abraço, hein? Tchau.